Olha, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,6% em agosto. É o menor índice desde que a pesquisa do IBGE começou a ser realizada em 2012. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Entre junho e agosto desse ano, a taxa de desocupação atingiu 6,6%, queda de meio ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Pouco menos de 7 milhões e meio de pessoas estão sem trabalho no país. Segundo o levantamento, 38 milhões e 600 mil pessoas trabalham com carteira assinada, enquanto 39 milhões e 800 mil pessoas estão na informalidade. O salário médio do trabalhador no período ficou em R$ 3.228 por mês. Para entender melhor esses números econômicos, a gente conversa agora com o economista Luiz Alberto Machado. Boa noite, Luiz. Muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Eu queria começar justamente com o dado mais positivo, que é justamente do desemprego. A que se deve essa taxa tão mais baixa, como a gente mencionou, desde 2012? Quais são os setores que auxiliaram? O que é o grande chamariz para números tão positivos? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Veja bem, nós estamos vivendo no país este ano um crescimento acima do esperado. Hoje, grande parte dos analistas da economia trabalha com o relatório Focus do Banco Central. O relatório Focus do Banco Central abriu o ano dizendo que nós teríamos um crescimento próximo de no máximo 1,5%. Ele já está chegando em 3%. Então, o crescimento é maior do que se esperava, o que favorece o aumento do ritmo de aquecimento da economia. E, mais do que isso, você teve, depois de muito tempo, ou com desempenho negativo, ou andando de lado, você teve uma reação da indústria. A indústria apresentou um bom desempenho nos últimos 2 trimestres e o emprego industrial é um emprego positivo, porque não apenas ele é formal, mas ele é num nível médio acima dos outros segmentos da economia. Então, acho que esses 2 fatores explicam esse bom desempenho aí do nível de emprego no Brasil. Luiz, a gente ainda tem uma informalidade muito grande aqui no Brasil, de quase 40%, mas os dados mostram também que cresce o número de pessoas que estão em empregos formais, com carteira assinada, com férias, todos os benefícios que um trabalhador formal tem direito. Isso também é um dado positivo. Como que a gente pode enxergar também se a gente pensar até nas questões previdenciárias? Não tem dúvida, Renata. Eu comentei esse aspecto. A indústria, o emprego industrial é um emprego normalmente de melhor qualidade do que o emprego oferecido, sobretudo no setor de serviços. A maior informalidade está no setor de serviços. E como você teve uma reação da indústria, o desempenho da indústria foi muito melhor do que vamos dizer, nos anos anteriores, isso favorece a melhoria do nível de emprego com carteira assinada, com o setor formal. Agora, eu não me alinho àqueles que acham que o emprego informal é um castigo, é um diabo. Não, eu acho que é uma reação natural da população diante de situações, vamos dizer assim, insatisfatórias momentâneas. E você tem muitos países, inclusive, que o emprego informal é o que garante a não existência de uma crise social muito grave. Claro que não é o ideal, mas é melhor ter um emprego informal a não ter emprego nenhum. E Luiz, as perspectivas para os próximos meses, para o próximo ano, são de manter esse número em queda do desemprego, uma estabilidade? Como você enxerga os próximos desafios do Brasil que tem adiante para manter esse dado positivo? Vai depender muito, Gustavo, do próprio desempenho da economia brasileira. Nós estamos vivendo um momento satisfatório, mas nós temos aí uma série de sinais, de pontos de interrogação, a maior parte deles ligado ao déficit público, ao gasto exagerado, ao gasto do governo superior à arrecadação. Esse é um problema que terá que ser equacionado mais cedo ou mais tarde. Caso contrário, isso vai ter um impacto na inflação e isso vai ter um impacto no próprio crescimento de forma negativa. Mas, desde que isso seja equacionado, ou pelo menos minimizado, e aqui eu quero enaltecer o trabalho que vem sendo feito pelo ministro Fernando Haddad, porque ele tem feito um trabalho hercúleo, ele tem oposto muitas ideias do presidente Lula, que acha que gasto
não é... Ele confunde gasto com investimento, acha que pode gastar à vontade, como se isso não tivesse consequência na economia. Na economia, nada ocorre por acaso. As situações estão totalmente atreladas. Veja, a última reunião do Copom, nós tivemos um aumento da taxa Selic, está indo totalmente contra o discurso do presidente Lula, que criticava o presidente do Banco Central, o atual presidente do Banco Central, cujo mandato está acabando, mas o próprio novo presidente indicado, Galípoli, voltou a favor dessa coisa, desse aumento. Então, não adianta querer voluntarismo, não resolve o problema da economia. Então, eu acho que a boa situação do nível de emprego vai depender da boa situação da economia brasileira. E ela vai depender de alguns ajustes, sobretudo nessa questão do excesso de gastos. Falando sobre isso, Luiz, a gente, obviamente que queda no desemprego é ótimo para o trabalhador, mas aí vem aquela questão de que uma economia mais aquecida pode pressionar ali os preços de produtos e serviços. Existe uma possibilidade de aumento de inflação? Porque o ideal sempre é achar um equilíbrio, como a gente viu acontecer nos Estados Unidos, a questão sempre de olho ali na taxa de emprego, desemprego e da inflação. Como que fica essa questão da política monetária? Olha, eu acho que com a atual fase de autonomia do Banco Central, essa questão esse perigo está relativamente afastado. Mesmo com a mudança do presidente do Banco Central, eu não acredito que vá entrar uma situação completamente diferente, porque você tem o lado técnico e as pessoas que estão lá na diretoria estão a isso. Então, hoje você tem um olho na situação interna e um olho na situação externa. Nos Estados Unidos, nós estamos tendo a queda da taxa de juros. E no Brasil, nós tivemos um aumento, depois de vários meses, da taxa básica de juros. Claro que, como ela é uma taxa básica, ela tem impacto em todos os outros segmentos. Os juros, de uma forma geral, tendem a crescer em função do aumento da taxa Selic. Mas isso não é imediato. Isso tem um prazo para a coisa chegar na ponta. Então, dá para segurar isso daí, e desde que o acompanhamento continue sendo feito, como vem sendo feito, pente fino pelo Banco Central, eu acho que não há razões para imaginar que a inflação vai estourar. Tá certo, Luiz. Obrigado pela participação aqui conosco, pela ajuda a entender e decifrar esses números. Um forte abraço e até uma próxima. Eu é que agradeço o convite, um abraço e boa noite a todos. Boa noite.